Já sabemos que, ao longo do tempo, existiram muitos impérios, muitos reinos e, obviamente, muitos imperadores, muitos reis. Mas no livro de Daniel, no capítulo de número 2, nós encontramos a profecia sobre o declínio dos reinos humanos, dos reinos terrestres e o estabelecimento do reino divino. E esse reino tem como rei o próprio Deus, manifestado de forma especial na pessoa de Cristo Jesus. Antes mesmo da encarnação do Rei Jesus, já havia a concepção de Deus como rei. Lá em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 18, está escrito assim: o Senhor é rei para sempre, sem fim. Salmo de número 144, versículo 1, está escrito: ó meu Deus, meu rei, eu vos glorifico. Em Isaías capítulo 6, versículo de número 1, está escrito que no ano em que morreu o rei Osias, o reino humano, terreno, o próprio Isaías viu o Senhor Deus, o Rei dos Reis, sentado num alto e sublime trono. Em Daniel capítulo de número 2, logo após Daniel dar a interpretação do sonho da estátua que apontava para a chegada do reino divino, o próprio rei humano, Nabucodonosor, reconheceu, olha só o versículo de número 47 de Daniel 2. Dirigindo-se a Daniel, disse o rei: vosso Deus é verdadeiramente o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E nós encontramos no Antigo Testamento muitas profecias sobre Jesus que viria como rei. Em Isaías capítulo 9, versículo 5 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros. E lá embaixo no versículo 6 está escrito: seu império será grande e a paz sem fim. E lá em Zacarias, capítulo de número 9, versículo 9, nós encontramos o texto sagrado dizer assim: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento. Nós vemos a profecia se cumprir quando Jesus, por exemplo, entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então nós chegamos no cumprimento das profecias. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2, perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Aqui nós vemos que no tempo de um rei humano, nasce o rei divino Jesus. Inclusive nós aqui precisamos destacar que depois José com Maria e o menino Jesus precisaram fugir, porque o rei Herodes, humano, terreno, queria matar o rei Jesus. Depois Jesus começa o seu ministério e começa pregando, Marcos 1,15, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Quando nós chegamos, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19, nós vemos a entrada de Jesus em Jerusalém. E o texto sagrado vai dizer que quando Jesus ia entrando e passando no jumentinho, as pessoas iam colocando mantos, ramos, a multidão de discípulos começou a louvar e dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. No contexto da prisão e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que questionaram, zombaram e rejeitaram a figura de Jesus Cristo como rei. Em João capítulo 18, versículo de número 37, Pilatos perguntou: és portanto rei? Jesus respondeu: sim, eu sou rei. E logo depois de Pilatos entregar Jesus aos soldados para que Jesus fosse flagelado, os soldados começaram a zombar de Jesus e começaram a dizer: salve, rei dos judeus. Depois, novamente, Jesus é apresentado à multidão que gritava para que ele fosse crucificado. Então, Pilatos disse assim: eis vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele, crucificam. E Pilatos disse: hei de crucificar o rei de vocês? E os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. E aqui nós vemos que eles preferiram o rei humano, terreno, limitado César, preferiram soltar Barrabás a acolher o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Lá embaixo, João capítulo 19, verso 19, vai dizer que Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz de Jesus, que nela estava escrita: Jesus de Nazaré, Rei
dos judeus. Quando Jesus já está na cruz, a palavra de Deus vai dizer que Jesus continuava sendo zombado, humilhado. Se é rei de Israel, desça da cruz agora, para que nós possamos crer nele. Mas esse rei simples, rejeitado, desprezado, que passou por todo o sofrimento, que foi flagelado, humilhado, que foi torturado cruelmente, esse Jesus ressuscitou. Quando vamos para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, nós lemos assim: ao Rei dos séculos, ao Rei dos reis, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. E também em 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo 15, está escrito sobre a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus veio, Jesus pregou o reino de Deus, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, flagelado, Jesus morreu, mas ressuscitou e ascendeu-se aos céus como Rei eterno da glória. No livro do Apocalipse nós vemos a pessoa de Cristo, glorioso, poderoso, vencedor. Em Apocalipse capítulo de número 19, o texto sagrado descreve a aparição de Cristo como vencedor, glorioso, triunfante. E lá no versículo 16 diz assim: ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, se Jesus é o Rei dos reis, nós precisamos ser súditos no seu reino. E ser súdito significa viver debaixo da autoridade de outrem, do governo de outrem. Nós precisamos ser servos obedientes. Há uma recompensa grandiosa, incalculável para quem decide ser servo do Rei dos reis. Lá em Mateus capítulo de número 19, Pedro pergunta assim para Jesus: eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? E Jesus então responde: no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que haveis seguido a mim, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E ele começa a dizer que nós ganharemos 100 vezes mais tudo aquilo que na terra nós renunciarmos por ele, e ainda a vida eterna. Vale a pena. Nós iremos reinar juntamente com Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10 fala de nós ao servirmos Cristo como reino de sacerdotes, porque significa que ao nós servirmos ao Rei dos Reis, com Ele nós iremos reinar. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.